(8 horas da manhã), Jornal da Bandeirantes, gente, no ar. Tô tirando minhas duas máscaras aqui para falar com um pouco mais de facilidade com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, já que no estúdio aqui apenas Thaís Freitas e eu a partir de agora, e a nossa produtora Juliana Lombardi, né? Meus amigos, não tem outro assunto pra gente começar o Jornal Gente hoje, hein, Cláudio Humberto e Thaís? Troca de 6 ministros do governo Jair Bolsonaro, 6 trocas realizadas ontem. A gente esperava, né, Cláudio, a troca do ministro das Relações Exteriores. Falamos ontem aqui sobre isso. O ministro já estava numa situação praticamente insustentável. Ele está saindo, vai entrar no lugar dele o embaixador Carlos Alberto Franco França. Essa era uma saída que, se não fosse ontem, seria hoje ou nos próximos dias. Mas outras saídas importantes foram confirmadas pelo presidente da República. Na Secretaria de Governo está saindo Luiz Eduardo Ramos e vai assumir a pasta a deputada federal Flávia Arruda, que é do PL do Distrito Federal. Na Casa Civil sai o também general Braga Neto e vai assumir o Luiz Eduardo Ramos, que saiu então da Secretaria de Governo, que cuida da articulação política do governo federal. No Ministério da Justiça e Segurança Pública está saindo o André Mendonça, que volta para a AGU. Ele vai assumir a Advocacia Geral da União mais uma vez, e quem fica no lugar dele é o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, que atualmente é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E temos também, claro, no Ministério da Defesa, e essa, para mim, pelo menos, foi a grande surpresa, viu, Cláudio Humberto? A saída do general Fernando Azevedo e Silva, que fez um trabalho belíssimo à frente do Ministério da Defesa. Fez um trabalho que se espera, né, realmente, de quem assume uma função importante como essa, que é cuidar das nossas Forças Armadas. E o general Fernando Azevedo e Silva, que conversou conosco algumas vezes aí durante o período em que esteve à frente do Ministério da Defesa, teve um papel muito importante nesse período. Cláudio, como é que tá a repercussão disso tudo aí em Brasília? Conte para nós como é que estão os bastidores, o que motivou essas outras trocas que não eram esperadas. Bom dia para você. Então, muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Brasil. Essa enxurrada de troca de ministros que a gente viu ontem surpreendeu a todos, né? O presidente Jair Bolsonaro estava mesmo examinando algumas dessas mudanças, mas ele aproveitou ali o pedido de demissão do ex-chanceler Ernesto Araújo, para então deflagrar o processo, né? De fato, a demissão do ministro da Defesa não era esperada, porque, afinal de contas, não era esperado também o piripaque do general Braga Neto na semana passada, quando ele, absolutamente exausto, teve um mal súbito, chegou a ser hospitalizado, e a recomendação médica dele pegar mais leve na rotina de trabalho. Como chefe da Casa Civil, o general Braga Neto atuava como uma espécie de primeiro-ministro, né? Uma espécie de gerentão do governo. Era ele, de fato, quem administrava aquelas pequenas coisas, mas de grande volume, né? Porque o presidente da República é chamado, ou a presidência da República é demandada para tomar decisões assim que você não acredita, que chega ao Palácio do Planalto, coisas daquela natureza. E quem tomava esse tipo de decisão não era o presidente, era o chefe da Casa Civil. Isso o obrigava a jornadas de trabalho absurdas, de até 20 horas, 18, 20 horas por dia, e acabou afetando a saúde do general Braga Neto, que ao longo desse período, como chefe da Casa Civil, conquistou a admiração e a amizade do presidente da República. Quando o presidente percebeu que ou colocava o Braga Neto em algum lugar menos puxado, ou perdia a sua participação no governo, ele decidiu então colocá-lo no Ministério da Defesa. O general Fernando Azevedo e Silva, você tem toda a razão, ele se ouve muito bem com o ministro da Defesa, foi profissional, né? Foi um ministro profissional, mas ninguém deve ter dúvidas de que o Fernando Azevedo e Silva, o general Fernando Azevedo e Silva, era dos ministros mais leais, mais fiéis ao presidente Jair Bolsonaro, e mais amigos também.
essa troca de cargo ali no Ministério da Defesa, no meio militar, assim, o momento de fazer a transição não demanda nenhuma preocupação suplementar como acontece na área política, né? É uma coisa de milico mesmo, né? Diz, olha, muito obrigado, tchau, vou precisar do seu cargo para acomodar o Braga Neto. Foi assim que transcorreu a conversa de 5 minutos, durante a qual o presidente explicou essas razões dele para a saída do general Fernando Azevedo e Silva. É uma figura de altíssimo nível, é uma pessoa que sempre foi, em toda a sua carreira, primeiro de turma, enfim, um desses oficiais generais que orgulham as Forças Armadas e particularmente o Exército Brasileiro. E aí, já que mexeu nisso, ele também começou a mexer em tudo, né? Mexer naquilo que achava que era problemático, que tinha... Ou pelo menos não estava funcionando direito, e foi a avaliação que ele fez da AGU, tirando o José Levi, que embora seja um desses advogados públicos muito elogiados pela inteligência, pela perspicácia, pela competência, ele não era alguém assim, digamos, da intimidade do presidente, nunca foi da intimidade do presidente da República, nunca se fez ou nunca se insinuou para estabelecer uma relação mais próxima com o presidente. A relação era muito técnica, um tanto quanto muito respeitosa, etc., mas um tanto quanto distante, e o presidente precisava de alguém mais solidário, digamos assim, a ele, e foi por isso que colocou de volta no cargo o André Mendonça, que ocupava o Ministério da Justiça. E no Ministério da Justiça ele finalmente chamou, ou confirmou, né, o que ele sempre cogitou, de convidar um delegado federal, que era o Anderson Torres, mas o Anderson Torres sinaliza outra coisa. O presidente queria entregar o Ministério da Justiça à Polícia Federal. Quer dizer, a preocupação dele é não deixar no Ministério da Justiça ninguém que pudesse afrontar, cuja presença pudesse afrontar a Polícia Federal. Havia apelos no sentido de conselhos, né, das pessoas mais próximas do presidente, para aproveitar a ocasião e devolver o Ministério da Justiça ao seu tradicional papel político na gestão dos governos, né? Isso foi alterado anos atrás, mas sempre foi, né? O ministro político do governo era o ministro da Justiça. Mas o presidente achava que não, achava que tinha que homenagear a Polícia Federal dessa maneira, e convida o Anderson Torres, que tem sido bom secretário de Segurança no Distrito Federal, comandando aí as forças de segurança na redução da criminalidade. Ele pacificou as relações de Polícia Civil com a Polícia Militar. É uma figura que, enfim, muito admirada aqui pelas forças policiais. De outro lado, veio a questão da Secretaria de Governo. Na Secretaria de Governo, o presidente até surpreendeu o presidente da Câmara quando lhe pediu uma sugestão para ocupar esse cargo. E o presidente da Câmara imediatamente sacou a opção que lhe veio, que lhe era mais presente, a de Flávia Arruda, que foi inclusive nossa colega aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, anos atrás. Ela é deputada federal, presidiu a Comissão Mista de Orçamento por indicação exatamente de Arthur Lira. E é o seguinte, com isso, o que essa reforma mostrou do ponto de vista político de mais notável foi a ampliação substancial do poder e da influência do Centrão no governo. A Flávia Arruda, na Secretaria do Governo, é o Centrão na articulação política do próprio governo. É o Centrão dentro do Palácio do Planalto participando da gestão, o que me parece ser a coisa mais significativa do ponto de vista político. E no Ministério das Relações Exteriores, o novo ministro, o Carlos Alberto Franco França, é um diplomata muito mais, como é que eu diria, cuja atitude, cujo comportamento é muito mais, define mais, digamos assim, ou explica melhor a sua opção de vida de se transformar em diplomata. Ele é muito hábil no relacionamento, é uma pessoa, é outro tipo de diplomata, muito diferente de Ernesto Araújo,
mas é alguém que ganhou a confiança, que tem a confiança do presidente da República. Dirão, é claro, que o Carlos Alberto França é muito jovem, é inexperiente, né? Os medalhões do Itamaraty vão reclamar, tanto quanto reclamaram do Ernesto Araújo, mas eles são muito diferentes. É um diplomata muito bem formado, eu conheço, já conversei com ele várias vezes, e ele demonstrou ser exatamente isso, uma pessoa preparada, mas é claro, nunca chefiou um posto, nunca foi embaixador, mas enfim, isso não significa muito, porque se trata de um cargo político, da confiança do presidente da República, e deve fazer cumprir a política externa que é determinada pelo presidente, né? Não é o ministro das Relações Exteriores quem escolhe ou quem determina a política externa de nenhum governo. Mas eu acho que é uma escolha do ponto de vista da confiança, né? Porque é isso que pesa na hora da escolha do ministro. Do ponto de vista da confiança, olha, é uma escolha irrepreensível, né? Mas é claro que a gente vai ver aí, vai assistir a muitas queixas, muitas reclamações, cartas anônimas, né, reclamando. Nunca vi uma coisa como essa no Brasil. Carta anônima virar notícia. Eu sou do tempo que carta anônima ia para a cesta do lixo, mas enfim. O fato é que ele tem que estar preparado para isso, mas é uma figura muito mais suave, sabe? É uma figura muito menos dispostas ao enfrentamento. E o detalhe importante é que ele deverá manter uma gestão no Itamaraty, mas voltada para o interior do Itamaraty também, né, de ajustar a questão da gestão do pessoal lá. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Era um problema seríssimo da gestão do Ernesto Araújo, que vai ficar para trás. Enfim, olha, o governo, como disse aqui me disse o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, o presidente da República conseguiu mudar conseguiu trocar sem mudar nada. Ou seja, na maior parte dos casos, com exceção da ministra Flávia Arruda, foi meio que 6 por meia dúzia, não alterou muito o que já tinha, o que já vinha, né? Apenas tirou figuras mais ou menos desgastadas no exercício dos cargos, mas o perfil é muito semelhante uns dos outros. E é ingenuidade também, não é, Cláudia? A gente imaginar que uma reforma ou uma mini-reforma ministerial, essa aqui não foi mini, né? Foi grande. Mas que uma reforma ministerial vai significar uma guinada do governo. Imagine, a gente está falando de um governo Bolsonaro, é um governo ideológico, é um governo que tem muito claro ali o foco da atuação dos ministros, e é isso mesmo. Eu queria chamar a atenção, Cláudio, para a gravidade da mudança no comando do Ministério da Defesa. Porque isso não é uma coisa que a gente vê acontecer todos os dias, não é? Você está substituindo o comandante das Forças Armadas, e é claro que um presidente da República pensa 10 vezes antes de tomar essa decisão. É um cargo importante, é um cargo de confiança, é um cargo que tem ascendência sobre todo o comando militar do Brasil. Se a gente olhar para trás, eu vou ler aqui 2 frases. A primeira delas foi uma declaração do presidente Jair Bolsonaro na semana passada, num momento mais exaltado, naquele tete-a-tete ali com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada. Ele falava sobre lockdown, e aí disse o seguinte, aqui aspas para o presidente: "O meu exército não vai para a rua para cumprir decreto de governadores. Não vai. Se o povo começar a sair de casa, entrar na desobediência civil, não adianta pedir o exército, porque o meu exército, de novo o meu exército, não vai, nem por ordem do Papa. Não vai." É o que disse o presidente Jair Bolsonaro, fazendo uma referência clara àquilo que ele considera um órgão que está sob ascendência e a serviço dele. Quando você fala meu exército, você tem a comunicação para o país de que o exército está lá para fazer aquilo que você deseja. Ontem, na carta de demissão, o ministro Fernando Azevedo e Silva disse aqui que agradeço ao presidente, a quem dediquei lealdade ao longo desses 2 anos, Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. Meu reconhecimento e gratidão aos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, que nunca mediram esforços para atender às necessidades e emergências da população brasileira. Ou seja, um comandante, um ministro da Defesa, na hora de se despedir do cargo,
mede as palavras. É uma pessoa inteligente. É uma pessoa que conhece o ambiente onde trafega. E aí, quando coloca essa frase, nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado, não coloca isso aqui à toa. Ele poderia falar qualquer outra coisa, mas quis deixar claro que atuou defendendo a instituição de Estado e não vê as Forças Armadas como instituição de governo. A gente tem que agora esperar, ver o que acontece nos próximos dias, ver qual é a reação dos outros chefes militares a respeito dessa troca. Pode ser nenhuma, como normalmente é, não é? E quando isso envolve as forças militares, isso é bom que seja dessa forma, mas eu acho que aqui tem um sinal amarelo, parafraseando o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que, aliás, né, saiu falando em sinal amarelo depois de uma reunião de paz que aconteceu na semana passada, e isso aqui também tem a ver com a mudança na Secretaria de Governo e a escolha de uma pessoa ligada ao Centrão para ser a interlocutora do governo com o Congresso. Mas, Cláudio Humberto, sabe quem está com a gente hoje aqui? Nossa convidada especial? A Sônia Blota, jornalista, apresentadora aqui do Bandeirantes Acontece. Fala, Cláudio. Não, é só assim, só para fazer uma observação. Claro. É um excesso, foi um excesso lá atrás, quando interpretaram a frase do presidente, quando falou meu exército, como se fosse um exército que pertencesse a ele, estivesse a serviço dele. Essa é uma linguagem militar. É uma linguagem militar. Os comandantes, quando se dirigem à tropa, fala de meus soldados, né? Meu batalhão. Eu me lembro que quando eu estava no governo, acompanhando o presidente numa visita a um batalhão do Exército aqui em Brasília, não era um café da manhã e tal, mas a tropa toda formada, e ele começou o discurso exatamente isso, meus soldados do batalhão e tal, bom dia, e todo mundo bom dia e tal. Sabe, assim, isso é próprio, é uma linguagem militar, e o presidente na época usou essa linguagem exatamente por saber disso. Não significa nenhum desvirtuamento do papel do Exército, né? Se você for observar cartas de despedida de ministros da Defesa, todos terão a mesma coisa, terão a mesma observação, a mesma referência ao caráter ao fato de que as Forças Armadas são Forças Armadas a serviço do Estado. E é assim mesmo, não é a serviço do governo brasileiro, né? Eu acho que a gente precisa, enfim, eu não vejo, de fato eu não vejo dessa forma. A informação que eu recebi não tem nada a ver uma coisa com outra, não há nenhum conflito. Eu até pensei no início, no comecinho, isso não é possível, o presidente pediu o cargo é meio que, você está demitido, mas ele pediu o cargo. Depois depois apurei, porque precisava acomodar ali alguém que para ele era muito mais importante do ponto de vista político preservar no governo, que era o general Braga Neto. Ô Cláudio, só uma coisa rapidinho, Thaís, ainda a gente vai chamar a Sônia, que já está esperando aí para falar com a gente sobre a questão da troca no Ministério das Relações Exteriores, mas tem o contexto, né, Cláudio, essa briga do presidente com governadores, com prefeitos, né, que estão decretando medidas mais restritivas. Acho que o problema de trazer o meu exército, né, é para um confronto que poderia se dar com decisões de outros administradores públicos. Não é para defender o Brasil, né? Se ele estivesse falando aqui o nosso exército, né, para defender o Brasil de uma ameaça externa, né, acho que todos estaríamos no mesmo barco, mas é essa situação inusitada que estamos vivendo aí, de um confronto da ideia do presidente da República com o que outros governadores estão adotando nos estados. E os comandantes das Forças Armadas vão se reunir agora cedo, né, para decidir se nós vamos ter outras trocas no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, né? É muito importante a gente observar o que está acontecendo nesse movimento para entender como é que vai ser a diretriz e se vai mudar alguma coisa nessa diretriz. Que, como você e a Thaís bem pontuaram, é importante também que as autoridades deixem claro que o Exército é um órgão de Estado, uma instituição que não pode ficar a serviço de governo algum. E aí, pela milésima vez, Cláudio e Pedro, a gente aqui interpretando o que o presidente disse, mas na verdade o que ele quis dizer. Deus, quantas vezes a gente já não fez isso? Olha, quando o presidente veio a público e falou isso, ele acha que quis dizer. Mais uma vez, a comunicação do presidente da República tem que ser mais assertiva. Ele é o presidente. As palavras que ele coloca em público têm peso do cargo que ele carrega. Então, mais uma vez aqui, se houve um mal-entendido, se não foi exatamente isso que ele quis dizer, é uma questão relevante também para quem ocupa esse cargo, né, Cláudio? É preciso lembrar que o presidente da República, apesar de ser chefe de governo, é também chefe de Estado. Então, e mesmo as Forças Armadas, como o Itamaraty, como a Receita Federal, como tantas carreiras do serviço público são carreiras de Estado,
o comandante, o chefe é o presidente da República. Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, né? É ele quem comanda as Forças Armadas, não é o ministro da Defesa. O ministro da Defesa é um cargo meramente político. Quem comanda o Exército não é o ministro da Defesa, é o comandante do Exército. E quem designa o comandante do Exército, o comandante da Marinha e o comandante da Aeronáutica é o presidente da República, não é o ministro da Defesa. Então, assim, os comandantes se reúnem para discutir? Claro que sim, eles estão trocando de chefe imediato, há uma troca ali de ministro da Defesa. Ora, o Ministério da Defesa já foi ocupado por senador da República. O primeiro ministro da Defesa era um senador nomeado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi 2 vezes comandado ou chefiado o Ministério da Defesa por diplomatas, o José Viegas no governo Lula e o Caspento lá, como é o nome dele? O Celso Amorim, também no governo Dilma, né? Foi ministro da Defesa. Já foi comandado por um militante comunista, que era o deputado, já não faz parte, já não é filiado ao Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, o ex-deputado e ex-ministro Aldo Rebelo. Que vai falar com a gente hoje aqui no Jornal Gente para contar um pouco mais dessa função de ministro da Defesa, né? Pois é, o cara, assim, o Ministério da Defesa já foi chefiado por um deputado que era comunista. E, bom, o que é que aconteceu? Isso aí provocou algum tipo de... Muito pelo contrário, o Aldo Rebelo só deixou admiradores nas Forças Armadas. Enfim, o fato é assim, eu acho que, como se trata de militares, as pessoas ficam todas muito receosas, né? Teve colega, inclusive, que me ligou ontem: eu estou achando que vem um golpe por aí. Golpe? Os caras já estão no poder? Golpe em quê? Neles próprios? Né? Afinal de contas, eles não precisaram dar golpe para chegar ao poder, chegaram pelo voto. Não, então, Cláudio, mas a preocupação é com esse discurso do presidente com os governadores, né? Ele está confrontando os governadores e deixa uma linha muito tênue da utilização, de alguma forma, né, do cargo de presidente da República, de estruturas de Estado, para lidar numa questão política que ele tem de divergência sobre um dos caminhos da pandemia. Acho que essa que é a grande preocupação que algumas pessoas têm, e não acho que é totalmente descabida essa preocupação pelo perfil que o presidente Jair Bolsonaro apresenta em alguns discursos, né? Ô Pedro, o governador quer colocar forças de segurança para, por exemplo, obrigar as pessoas a não sair de casa, não sei o quê, como aconteceu em vários países. Use a sua polícia militar. Quer dizer, só faltava pretender que os governadores tivessem o poder de acionar o Exército. Não, esse é o poder do chefe supremo das Forças Armadas. Não é isso que eu entendi não, Cláudio. Veja só, acho que a discussão é a seguinte: o governador coloca a polícia para fechar o comércio, para garantir algum tipo de isolamento, e o presidente da República ameaça usar o Exército para abrir. Imagina só a situação que a gente teria. Não foi o que ele disse. Não foi o que ele disse. Me desculpe. Ele disse que o exército dele, o meu exército, não será usado contra o povo, para favorecer o lockdown. Não foi para confrontar as polícias militares, não é isso. Foi exatamente o contrário. O exército vai ficar nos quartéis e não vai se meter nisso. Foi exatamente o que ele disse. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado numa hora como essa, porque a tentação como é que eu diria, das suposições, né, é muito forte e foge dos fatos. Mas é muito pelo perfil do presidente, Cláudio, é muito pelo perfil do presidente, que fala, né, um monte de bobagem aí. A gente tem que ficar atento para não cair nisso. Claro, eu acho que se não tivesse essa percepção que eu tive, o general Fernando Azevedo e Silva não teria destacado isso na carta dele, que as Forças Armadas são instituições de Estado, né? Ele fez questão de botar isso. Todo ministro da Defesa faz isso, rapaz. O comandante, Vilas Boas, Eduardo Vilas Boas, ele reiterava isso a cada entrevista, a cada tweet, a cada carta que ele escreveu, cada artigo que ele escreveu, ele reiterava o caráter de Estado das Forças Armadas, do Exército Brasileiro. É um discurso que é dele. Sabe? Por que isso? Porque as Forças Armadas no Brasil estão profissionalizadas, né? São profissionais absolutos, né? Estão ali para garantia da ordem constitucional. É para isso. Ninguém imagina, nem mesmo qualquer presidente da República, seja ele quem for, ainda que tenha, digamos assim, acenos conservadores, etc. Acenos conservadores não, né? Mais do que isso, né? Acenos autoritários, etc. Ele não vai poder usar as Forças Armadas em razão de projeto de poder. Porque a missão é outra, sabe? Passou o tempo.
O golpe de 64 vai completar quantos anos mesmo? Sei lá, 70? 60? E as pessoas continuam morrendo de medo que isso vai ser reiterado, que vai ter golpe, que vai nos ter... Meu Deus, nós vivemos uma democracia plena, sólida, não é? E as nossas instituições garantem a consolidação, garantiram a consolidação e hoje garantem a solidez da nossa democracia, incluindo as Forças Armadas, que têm um papel importante nisso aí. Eu acho que a gente precisa... enfim, eu prefiro que a gente preste mais atenção nos fatos mesmo concretos, né? Que nada disso. Às vezes os fatos desmentem as suposições e ainda bem, né? E ainda bem. Agora as suposições, as análises, né? As suspeitas, é claro que essas também cabem e devem ser externadas, sem dúvida nenhuma. 8h25, a Sônia Blota, nossa companheira aqui da Rádio Bandeirantes, da Band, apresentadora do Bandeirantes Acontece, está conosco hoje aqui, viu, Cláudio? Sabe por quê? A Sônia, em Brasília, conviveu com o novo ministro das Relações Exteriores e vai dividir com o nosso ouvinte aqui um pouco dessa experiência, né, Sônia? Bom dia, seja bem-vinda ao Jornal Gente. Bom dia, Thaís, bom dia, Cláudio, Pedro, ouvintes queridos. Estamos aqui hoje mais cedo para falar que revolução ontem, hein? Olha, você sabe que desde domingo à noite, Thaís, eu estava acompanhando aí essa queda do Ernesto Araújo, a gente já tinha essa notícia, só não sabíamos exatamente o momento que isso aconteceria, mas a grande aposta era Luiz Fernando Serra, o embaixador do Brasil em Paris, que foi chamado, inclusive, para conversar a possibilidade de ser chanceler. Chegaram a cogitar, inclusive, o almirante Flávio Rocha, que hoje comanda a SECOM. Achei pouco provável, né, já que ele está na SECOM, ele assumiu recentemente o cargo. E também havia a informação de Carlos França como chanceler. Essa era a minha última aposta e eu perdi. Porque o Carlos França, ele foi um chefe de cerimonial muito competente, ele passou pelos governos FHC, ele passou pelo governo Dilma e passou pelo governo Temer. E também teve passagens no exterior, como La Paz e algum período nos Estados Unidos, mas ele jamais chefiou uma missão internacional. O que é chefiar uma missão internacional? Na verdade, quando a gente compara ele com o embaixador Serra, que tem uma vasta experiência, tem 71 anos, 50 anos de carreira, e caiu aí nas graças da família Bolsonaro quando eles viajaram para a Coreia do Sul. E ele fez toda a recepção, então eles gostaram muito do embaixador. Quando o Paulo Oliveira Campos, que era o embaixador que estava em Paris, só que ele foi muito ligado ao governo Lula e Dilma, saiu, ele foi para o consulado em São Francisco, infelizmente depois ele faleceu, não resistiu a um câncer. Luiz Fernando Serra assumiu a embaixada em Paris, que é uma embaixada estratégica num país muito importante, que tem relações internacionais com o Brasil e que agora... desde que Bolsonaro assumiu, as relações ficaram bem estremecidas por conta de uma troca de farpas entre Bolsonaro e Macron. Mas Carlos França tem o perfil totalmente oposto. Ele é um diplomata de carreira, ele tem 56 anos, ele é jovem, é uma pessoa querida pelos colegas, mas como ele será como chanceler, só o tempo vai dizer. Não tem experiência, como também Ernesto Araújo não tinha. E se tornou chanceler, ficou o tempo que ficou. Só que a diferença entre Carlos França e Ernesto Araújo é que Carlos França não é tão ligado ao que se chama de ala ideológica. Ele é um diplomata focado mais no que ele faz, a diplomacia. Ernesto Araújo não, ele era focado muito com os discursos de Bolsonaro e especialmente de Eduardo Bolsonaro, quem ele é amigo pessoal, melhor dizendo. Então agora, Thaís, Cláudio, Pedro, só o tempo dirá como é que vai ser agora o Brasil se aproximando novamente da OCDE, que é algo que precisa acontecer com uma certa urgência, o Brasil se aproximar novamente de uma agenda multilateral no mundo, que é o que o Itamaraty quer. O Itamaraty quer voltar até aquela grife, né, de Instituto Rio Branco, do Itamaraty. O Cláudio falou muito bem, os medalhões do Itamaraty não gostaram nada da nomeação de Carlos França para o posto. Mas quem vai mandar mesmo nesse posto é Jair Bolsonaro. Então, o perfil dele é exatamente mais alinhado com o que o presidente da República quer agora, Thaís. Sônia Blota volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes às 3 da tarde no Bandeirantes Acontece. Obrigada, Soninha. Um beijo.
Beijo para vocês. Até mais tarde. Foco em você. Minuto ESG.